Olá, agora eu vou tentar resolver o Sudoku 20, né, o dia 20 do Adventure Sudoku, que é uma coleção do Sudoku 6x6, que é bem interessante, que introduz novas regras, né? Nesse em particular, a gente tem as regras comuns de Sudoku, como é um Sudoku 6x6 e não o normal, que é o 9x9. Acho que eu só posso escrever os números de 1 a 6, sem repetir na mesma região, na mesma linha e coluna. São as regras usuais de Sudoku. Mas nesse daqui, por exemplo, tem esses outros pontinhos. Os pontos pretos significam que os números que ligam, que as casas que são ligadas por esses pontos, elas têm que ser a metade ou o dobro, uma da outra. Então, por exemplo, isso aqui é 2, aqui pode ser 4. Ou se não, se aqui é 3, aqui pode ser 6 e assim por diante. Tá? E os brancos, as casas que são ligadas por pontos brancos, tem que ser números consecutivos. Então se aqui é 4, aqui pode ser 5 ou 3. Tanto faz. Se ali é 3, aqui pode ser 2 ou 4. E não importa se eles estão. Se a casa é ligada mais de uma vez ou não. Por exemplo, aqui pode ser 3, aqui pode ser 2, aqui pode ser 4. Não tem importância. Beleza. Então, eu acho que as regras são claras. Então, bora iniciar. Bom, tem uma coisa curiosa, né? Esses pontos pretos, eles têm que ser metade ou dobro de algum número. Então, por exemplo, o 5, eu tenho que escrever os números de 1 a 6 nessa região. O 5 ele não pode entrar em casas pretas, tá? Porque o dobro seria 10, que não consigo escrever nesse Sudoku. E a metade seria 2,5, que também não faz sentido, né? A gente só trabalha com números inteiros. Então o 5 nessa região aqui, ó, não pode ser nenhuma dessas casas que eu acabei de selecionar. Ela só pode entrar aqui. E se você olhar bem, tem uma simetria nesse Sudoku que a mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Casas pretas isolam o 5, né? Diz onde é que tem que estar o 5. Então, por exemplo, o 5 nessa outra casa aqui, nessa outra caixa, tem que estar em alguma dessas duas casas aqui em cima. Eu não consigo dizer exatamente qual agora, mas... E tem uma coisa legal também dessas bolinhas, que quando tem muita bola junta, tem que ser 1, 2 ou 4 nelas. Porque, por exemplo, se aqui fosse 3, a metade eu não consigo fazer, então teria que ser o dobro, que é 6. E depois, pelo mesmo argumento, né, o dobro eu não consigo fazer, que seria 12, então teria que ser metade, teria que ser 3. Então eu escrevi 2 3 na mesma linha. Isso é errado. E se aqui fosse 6, aqui seria 3 e aqui depois 6 de novo. É o mesmo argumento, que também é errado. Então o que resta aqui nesses caras, já que não posso escrever nem 5, nem 3 ou 6, só resta 1, 2 ou 4. Mas na verdade eu consigo dizer onde é que está o 2. Porque ó, nessa caixa central aqui, nessa célula central, se fosse 1, os outros ao lado teria que ser o dobro, que é 2. E dá muito absurdo, porque eu teria que ter 2 na mesma linha, por exemplo. Ou na mesma caixa, tanto faz. Então não pode ser 1. Não pode ser 1. Então eu vou tirar uma das minhas possibilidades. Se fosse 4, eu não consigo escrever 8, então teria que ser metade em todas as outras caixas. Então também dá absurdo. Então tem uma contradição quando eu digo que esse cara é 1 ou 4. Então só sobra o 2. Tá? Então eu posso retirar eles daqui de fora. Então, ó, de certeza o 2 está aqui no meio. E a mesma coisa vai acontecer aqui, tá? Esse cara aqui tem que ser 2. Esse cara aqui tem que ser 1 e 4. Ó, nessa região eu já disse onde tem que estar 1 e o 4. Então, como eu já escrevi o 2 e o 5,
Então já escrevi 1, 2, 4, 5. Então só está sobrando o 3 e o 6. E o 3 e o 6. Beleza. Nessa linha, é o mesmo argumento. Eu já disse onde está o 1 e o 4, o 2 e o 5. Então aqui está faltando o 3 e 6. Esse cara aqui não pode ser 6. Se fosse 6, aqui teria que ser 5. Não pode. Então, esse cara aqui é 3, esse é 6. Eles olham aqui para baixo. Então aqui tem que ser 3, aqui tem que ser 6. Show. Como a bolinha branca são consecutivos, né, números consecutivos, nessas possibilidades aqui eu não posso escrever 2, né, porque, por exemplo, 2 já foi escrito na linha. Então aqui tem que ser 4. Aqui 1, aqui 4. Como eu já escrevi 4, aqui só pode ser 1 e 4. Aqui vai ser 1, aqui vai ser 4, aqui vai ser 1. Beleza. Então eu já escrevi um bocado. O que falta nessa linha aqui é o 3 e o 6. E uma coisa do Sudoku, 6x6, é que essa linha tem que repetir aqui embaixo de algum modo, em alguma ordem. Então eu vou reescrever. Na verdade, essa daqui eu poderia ter contado, né? Por exemplo, para essa caixa, nessa coluna eu já escrevi 1 e o 2. Tem o 3 aqui. O 4 ali em cima e o 6. O que me faltou foi o 5. Então eu consigo escrever aqui o 5. Então eu sei exatamente que aqui tem 2 e 4, aqui tem 3 e 6. Então, bora olhar, né? Porque aqui tem 5, esse cara aqui só pode ser 2 e 4. Então ele tem que ser 4, porque são números consecutivos. Então ali é o 2. E esse cara aqui, o consecutivo é o 3. Então o 6 vem aqui. Esses eu consigo determinar quem são. Beleza. Então aqui está faltando o quê? 1, 2 e 5. De novo, essa daqui eu poderia ter contado, né? 1, 2, 3, 4, 6. Faltou 5. Então, essas duas aqui não podem ser 5. Fica só 1 e 2. Já eu descubro quem são. Ok. Nessa coluna tem um 5. Nessa coluna tem um 5. Então, o 5 está restando entrar nessa região daqui. Só que o 5, né, aquele primeiro argumento, ele não pode entrar em bolas pretas. Em casos que tem bolas pretas. Então, ele só pode entrar aqui. Beleza? E isso me diz que o 5 também está aqui, porque eu tenho um na coluna, um nessa vertical, outro nessa vertical. Então está nessa linha, desculpa, na coluna. Nessa vertical, nessa vertical. Beleza. Bom, essa ali é 1 e 2, então aqui também vai ser 1 e 2, tem que estar faltando. Aqui vai ter que ser 3 e 6, aqui 3 e 6, aqui eu consigo dizer quem é, né, que é o 2. Aqui vai ser 1 e 4. Beleza. Isso aqui é 2. Pode ser 1 e 4, né? Tem que ter um 4 aqui. Aqui tem que ser. Os números estão faltando. É 1, 2 e 4. 2 não pode ser porque já tem que ter aqui. Então, beleza. Observa que esse cara aqui não pode ser 4. Porque se fosse 4, esse cara aqui teria que ser 5 ou 3. Esses dois números eu já escrevi nessa coluna. Então, não pode ser 4. O que resta é que o 4 dessa caixa está aqui. Então, aqui na verdade é 1, aqui é 4. E então... tá. Esse cara aqui é 1 ou 2 de certeza. Na verdade, eu sei dizer exatamente onde ele está. Porque esse cara aqui tem que ser consecutivo. Ele não pode ser 6, né? 1 e 2 estão muito distantes do 6. Então esse cara aqui é 3. Esse cara aqui é 3. Como esse aqui tem que ser 1 ou 2, ele tem que ser 2, o outro 1. Então, acabou. 1 e 2. Beleza. Tá? Essa é a solução. A parte interessante, né, é observar que os 5 eles não entram nessas bolas pretas. Isso ajuda pra caramba. Além de ter esse triângulo aqui, né, esse pódio, que é bem interessante, né?
com essa regra. Tá certo? Mas, brigadão. Espero ter ajudado aí. Tchau, tchau.